desejado entre as nações, entronizado em meu coração. Jesus, Jesus, adorado no céu, desejado entre as nações, entronizado em meu coração. Jesus, Jesus, oh Deus.
A obra é sua, Senhor Deus, nesse momento. Pedimos, Senhor, a sua presença, Senhor. Pedimos o seu encher, Senhor. Em nome de Jesus.
exaltar, Deus, o nome de Jesus. Seja louvado, Pai. Convidamos que o Espírito Santo manifeste neste lugar, manifeste neste dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Gostava de saudar a igreja na paz do Senhor. Vamos a mais uma palavra. Vamos dar continuidade à palavra, à série que estamos a falar sobre as bem-aventuranças. E hoje nós estaremos a falar da última bem-aventurança. Então, eu vou proceder com a leitura do... Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 5. A partir dos versículos 1, vamos ler até 12. Então, diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, nós estivemos a falar nessas últimas semanas acerca das bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar acerca dos bem-aventurados por serem perseguidos por causa da justiça. E vamos condensar os versículos 10, 11 e 12, porque eles tratam do mesmo assunto. Então, vou repetir versículo 10 até 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, nestes 3 versículos, nós encontramos aí o centro da mensagem, que é acerca da perseguição sobre a justiça. Então, encontramos o termo justiça, estamos a dizer bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Antes de nós começarmos a falar sobre os que são perseguidos pela justiça, por causa da justiça, é importante que nós possamos juntos perceber o conceito de justiça que está presente neste versículo. De que justiça Jesus Cristo está aqui dizendo, não é? Está aqui dizendo. Talvez vamos tomar como alguns exemplos da nossa vida cotidiana, para nós entendermos se realmente Jesus Cristo estava aqui dizendo do tipo de justiça que normalmente estamos acostumados a ouvir, não é? Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diz, porque deles é o reino dos céus. Então, existem 2 tipos de justiça, se nós formos analisar. Geralmente as leis do mundo, a Constituição da República, de maior parte dos países do mundo, é fundamentada na Bíblia, mas isso não significa que seja uma justiça conforme a Bíblia. Pode conter alguns elementos semelhantes ou melhor, idênticos àqueles que estão na Bíblia, mas ela não é totalmente fiel à justiça de Deus. Então, existem 2 tipos de justiça. Uma é a justiça do mundo, que nós encontramos as leis dos países, como os estados regem, né? A maior parte das vezes são
a justiça é retirada de alguma parte da Bíblia, mas isso não significa que ela seja totalmente fiel à Bíblia. E existe a justiça que coopera ou que está em serviço do amor, que é a justiça que nós encontramos presente aqui nesse texto. Uma é a justiça que coopera a serviço da lei do mundo e a outra é a justiça que coopera ao serviço do amor. Então, são dois tipos de justiça que nós encontramos aqui. Quais as características que diferenciam uma justiça da outra? É que na justiça que coopera para o serviço da lei do mundo, esta justiça, na maior parte das vezes, ela tem sido parcial, é uma justiça parcial. E por se reconhecer que é uma justiça parcial, há um caso tão simples. Se um magistrado ou um juiz julga um certo caso, se for reconhecido que, no caso que ele está a tentar julgar, alguma das pessoas envolvidas no caso é seu familiar, ele é retirado. Ele já não pode fazer parte do corpo daqueles que vão julgar o caso. Por uma simples razão, porque a justiça no mundo reconhece que existe a parcialidade, reconhece que existe o sentimentalismo, reconhece que ao julgar uma dada causa, eu, como sendo homem, não é de julgar de forma perfeita como Deus. Eu irei sim levar a parte do meu sentimento e colocar no caso. Se acontece, por exemplo, com o juiz, vem alguém na sua casa, arromba-lhe a casa e, por alguma razão, agride um dos seus familiares. Lógico que ele não pode julgar esse caso, porque ao tentar julgar, ele vai julgar com parcialidade, o que significa que estarão presentes elementos do seu sentimento aí, não é? Por isso que um dos escritores, um dos filósofos conhecidos, que é o Blaise Pascal, já ouvimos falar sobre Pascal na física, para quem já estudou a física básica, já ouviu falar sobre Pascal. Pascal afirma num dos seus escritos que essa justiça do mundo não deveria ser considerada justiça por fato de conter a parcialidade, por fato de essa justiça transportar ou carregar consigo as emoções. Então, ele disse que a lei do mundo deveria ser escrita com L minúscula, não com L maiúscula por causa disso, porque é uma justiça que é falha. Ao contrário da justiça divina, a justiça de Cristo é uma justiça que trabalha para o amor, tudo com vista ao amor. É uma justiça que não falha, é uma justiça perfeita porque é de Deus. Então, os bem-aventurados perseguidos por causa da justiça não se refere à justiça segundo o mundo. Não se refere à justiça segundo o mundo, mas segundo a justiça que coopera ao serviço do amor. Cristo foi perseguido. Foi perseguido tanto porque, de alguma forma, a justiça ou a lei do mundo também o perseguia. Fora as leis religiosas também era perseguido. Se nós nos recordamos no Evangelho de Mateus, está lá registrado a informação que diz que quando Cristo nasceu, Herodes, se apercebendo que nasceu o rei dos judeus, ele disse: esse iria tomar o meu lugar. E por causa disso fez o quê? Mandou sacrificar todos os meninos até os 12 anos. E por conta disso, José e Maria tiveram que levar Jesus para se refugiar, ainda bebê, para o Egito, não é? Então, mais um traço que a Bíblia nos traz de que a perseguição de Cristo não era apenas pelos principados, pelos principais dos sacerdotes, nem pelos fariseus, mas ele também era perseguido de acordo com a justiça do mundo naquele tempo. E conseguimos ver que na cruz de Jesus estava escrito ali alguma expressão pejorativa, como sendo este é o rei dos judeus, mas escrito em 3 línguas, grego, romano e na língua dos hebraica. Por que estava escrito isso? E por fato de estar escrito o rei dos judeus, os fariseus não queriam que fosse escrito isso, porque, segundo a percepção deles, Jesus não era o rei deles. Então, dizer rei dos judeus era um problema. Questionaram a Herodes por que mandou escrever aquilo. Desculpa, ao Pilatos, por que escreveu aquilo? Ele disse assim: escrevi e escrevi, ponto final. Não é? Então, existem traços que, se você analisar o Evangelho, vai perceber que a perseguição de Jesus não era apenas conforme a lei dos fariseus, ou conforme a classe sacerdotal na era, mas também ele tinha uma perseguição no ponto de vista da governação, da lei naquele tempo. Então, hoje nós estamos querendo falar sobre a bem-aventurança daqueles que são perseguidos por causa da justiça do mundo. Se você
comete algum tipo de transgressão contra alguém e a pessoa te segue, não é desta justiça que nós estamos tentando dizer. Se você arrenda uma casa e de repente não pagas a renda durante 2 meses e o dono da casa vem com a justiça e te perseguir, não é essa justiça que nós estamos tentando aqui dizer. Quero dizer que o que nós queremos aqui é dar foco àquilo que é a justiça de Deus, a justiça que opera em serviço do amor. Então, viemos falando sobre as bem-aventuranças, falamos sobre os pobres de espírito, porque eles são considerados bem-aventurados. Os que choram, porque eles seriam consolados, também são os bem-aventurados. A mansidão, a sede e a fome de justiça, a misericórdia, a purificação do coração, as obras de pacificação ou da paz. Todas essas bem-aventuranças são para que os filhos de Deus possam as praticar. E no exercício dessas bem-aventuranças, aí é onde vem o perigo. Na prática dessas bem-aventuranças, elas podem nos levar à perseguição por causa de Cristo. Não é? Por causa de Cristo. Como é que podemos entender? Como é que podemos entender a bem-aventurança que aqui é dita? Bem-aventurados perseguidos por causa de justiça. Ficaria muito bonito se Jesus tivesse falado todas as coisas, todas as bem-aventuranças, tudo é bonito que está lá. Diz porque herdarás o reino dos céus, outra diz porque serás filho de Deus, outra diz porque... Todas são bonitas, mas no final ele está querendo dizer, olha, não é apenas tudo lindo, também existe a perseguição. E o fato de você ser perseguido, você também é considerado um bem-aventurado, um feliz. Então, por que a justiça que resulta do cumprimento da lei do mundo não atrai tanta perseguição quanto a justiça de Cristo? Sei que é a grande pergunta. Se você falha em um dos pontos da justiça do mundo, não que você não possa ter perseguição, pode ter, mas não vai atrair tanta perseguição quanto a justiça proveniente do amor de Cristo, ou por querer seguir, ou querer justificar, ou querer viver de acordo com Cristo. Então, por uma simples razão nós encontramos aqui, a justiça de Cristo denuncia o pecado. É aí onde começa todo o ponto da perseguição. Nós somos, como crentes, perseguidos porque a justiça de Cristo denuncia o pecado. Não é? O que diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19 a 20? Diz que a luz veio ao mundo e o mundo não amou a luz, preferiu mais as trevas do que a luz. E depois diz que todo aquele que pratica as más obras, ele não quer que as suas obras venham à luz, a fim que elas não sejam reprovadas. Aí vem a grande questão. Aqueles que vivem de acordo com Cristo procuram praticar as obras da luz. E isso faz com que os que vivem de forma contrária aborreçam a luz. E se você vive tentando agradar a Deus, tentando agradar a Cristo, você está a viver na luz. E isso aborrece, não é, aqueles que não praticam as boas obras ou as obras da luz, fazendo com que haja perseguição. É tão simples pensar, olha, aquele faz-se mais do que quem? Por que ele quer se fazer de muito santo? Coisas e perguntas dessa natureza nós vamos sempre ter. Se me recordo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 até 36, diz assim a palavra que Jesus afirmando que ele não veio para trazer paz no mundo, mas veio para colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a sogra contra a nora, não é? E diz, conclui que os inimigos daqueles que lhe seguem serão da sua própria família. O que significa que eu e você, se estivermos a seguir a Cristo, nós teremos os da nossa própria família como sendo os nossos inimigos, aqueles que procuram seguir-nos. Então, por que Cristo diz que eu não vim trazer a paz? Será que literalmente temos que entender que Jesus Cristo é um indivíduo que estimula a guerra? Será que é isso que ele queria afirmar ao dizer que eu não vim para trazer a paz? Não, simplesmente por causa da justiça presente naqueles que procuram seguir. Ele sabia que se você lhe segue, então o que vai acontecer? Você vai passar por perseguição e vai ser perseguido até dentro da sua própria família, não é? Então, não é porque ele está querendo dizer que ele veio para atiçar a guerra, mas está querendo dizer que o fato de nós o seguirmos, nós não teremos paz, nós seremos perseguidos.
Então voltamos a esse texto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é? Eu não vim trazer a paz ao mundo, eu vim para fazer com que o filho e o pai, não é, estejam em discordância. Mas em discordância por quê? Porque o filho ou o pai poderá crer em Cristo e um não. Mas, ok, o filho crer em Cristo e o pai não crer. E como o filho está debaixo da alçada do pai, começa a perseguição. Aqui, no seio cristão, existem muitos irmãos que já foram perseguidos na sua própria casa pelo simples fato de terem aceitado a Cristo. Isso é um fato. Acontecer, não é? Então, coisas como essas vão acontecer. Por que a justiça de Cristo atrai tanta, mas tanta perseguição? Porque a justiça denuncia o pecado. Se tu vives conforme as obras de Cristo, aquele que não vive de acordo com as obras de Cristo, as suas más obras serão vistas, porque existe já um fator comparativo. Eu consigo ver, olha, este vive de uma dada forma e aquele vive de forma diferente. E o que vai acontecer é que esta pessoa poderá se incomodar pelo modo de vida que você tem, porque será realçado o tipo de vida que ele vive. Se todos viverem a mesma vida, todos viverem na corrupção, não haverá quem possa notar que existe, porque não há luz, todos estão a viver nas trevas. Assim que você e eu começamos a viver a justiça de Cristo, aí começa a existir um diferencial. As obras das trevas começam a ser mais visíveis, porque onde há luz, a escuridão não pode coabitar. É o que acontece aqui. Então, essa justiça acaba denunciando o pecado do mundo. Diz que o mundo está condenado, mas condenado por quê? Porque não aceitou a Cristo. Não é? Então, o segundo ponto de por que essa justiça traz tanta perseguição, a justiça de Cristo, é porque é sinal de uma vida de piedade com Cristo. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, concretamente no versículo 12, ele estava a aconselhar a Timóteo para que pudesse, estava a encorajar a Timóteo para que ele continuasse no caminho que devia fazer, que participe das aflições de Cristo. Estava a encorajar Timóteo. E em 12 ele diz que, de facto, todos aqueles que procuram viver vidas piedosas, todos aqueles que procuram viver o amor de Cristo, todos aqueles que renunciam a sua vida para viver Cristo, esses serão perseguidos. Está-se escrito, de facto, todos aqueles que procuram viver vidas piedosas em Cristo serão perseguidos. Então, o apóstolo Paulo está a falar para Timóteo, olha, a perseguição não é uma coisa que estará fora daqueles que procuram viver de acordo com a piedade de Cristo. Então, essa é uma das razões. É sinal de uma vida de piedade. Não é? É o sinal de uma vida de piedade. O terceiro, a justiça de Cristo atrai tanta perseguição porque é sinal de que o Espírito Santo habita em nós. Não é? Tem uma palavra aqui que eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos, no livro de 1 de Pedro. Vamos em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Abre a tua Bíblia e vamos rapidamente. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até 14, diz assim a palavra: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas aqui diz, repito, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quer dizer que não é algo extraordinário. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, não é? Bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, aí Pedro fala, não é? Se somos injuriados, se somos perseguidos, se somos caluniados, somos difamados por causa do nome de Cristo, é um sinal de que o poder do Espírito Santo habita em nós. Então, alegra-se com esta palavra, porque o que Cristo quer é encorajar. Assim como os apóstolos notaram que era importante, não é? Por isso que o conselho de Paulo para Timóteo é assim, não é?
para que ele seja participante das aflições do Evangelho, nunca escondeu para Timóteo que na vida da piedade ele sofreria perseguição. Assim Cristo quer falar também para a tua igreja, quer falar para ti, quer falar para mim. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça dele, por causa do amor por ele, não é? Então, seja encorajado. Então, como é que nós podemos compreender por que razão Jesus diz que somos bem-aventurados? Por que Jesus diz que somos felizes sendo perseguidos? Parece uma contra... Eu estou a ser perseguido, mas o mestre está a dizer que eu estou feliz. Mas por quê? Como é que isto vai caber na nossa mente? Eu ser considerado um bem-aventurado sendo perseguido? Como? Como a perseguição pode nos trazer a felicidade? De que forma eu posso ser feliz sendo seguido? Se é um estado de aflição. Ora, a Bíblia traz referências. Se nós vamos para o livro de Isaías, como o próprio Cristo afirmou aqui no texto base que nós estamos aqui a ler, a dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não é? Voltando para o livro de Isaías, porque aqui Cristo também falou da perseguição dos profetas, o livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 5, diz assim Isaías para o povo: ouvi a palavra do Senhor, vós, os que temeis. Aqui só está a falar para aqueles que temem, para aqueles que temiam a Deus, não é? Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e dizem: mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Não é? Isaías fala para o povo aqui que, olha, há uma palavra que o Senhor está querendo falar para vocês. Aqueles que vos aborrecem e vos lançam fora por causa do meu nome, esses serão confundidos. Então já tinha começado isso desde o Antigo Testamento, sendo profetizado como uma palavra de consolo que Deus trouxe ao povo hebreu através de Isaías, que, olha, seriam confundidos todos aqueles que assim dizem, todos aqueles que não temem, não é? Que pensam assim. Todavia também Jesus, o próprio mestre, há uma palavra que ele fala no livro de Evangelho de João, também tanto no Evangelho de Mateus: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor, não é? São palavras famosas de Jesus. E ele prossegue: se me perseguiram a mim sendo mestre, também perseguirão a vós outros. Então, Cristo também está querendo aqui, na primeira pessoa, dizer para nós: se perseguiram a ele sendo mestre, e aqui está presente, o mestre é maior do que o discípulo, o mestre é maior do que o aprendiz. Se sendo ele o mestre, foi seguido, foi perseguido, então também perseguirão a nós. É o próprio Cristo trazendo essa palavra de consolo para nós. Mais uma vez aqui dizendo: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu amor. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça, da justiça de Cristo, da justiça de Deus. Porque, o que é que diz a palavra? Porque deles é o reino dos céus. Então Cristo quer nos encorajar mais uma vez aqui com essa palavra, não é? Se perseguiram a mim, sendo o Senhor, também iriam perseguir a vós. E Paulo também fala em Filipenses, capítulo 1, no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres em Cristo, não é? Não somente de creres em Cristo. A graça que nos foi concedida não foi apenas de crer em Cristo, mas também fomos concedidas a graça de padecer por Cristo. Se nós repararmos para a vida dos primeiros discípulos, até hoje chamamos-los de mártires. Por que nós chamamos de mártires? É porque, de alguma forma, eles entregaram a sua vida em defesa do Evangelho. Por isso que eles são categorizados como sendo mártires, não é? O que aconteceu com os mártires? Eles foram perseguidos, eles foram entregues até a morte por amor a Cristo. Então, a mesma graça da salvação, ela não vem apenas a graça da salvação, mas também vem a graça da perseguição, não é? Que aqui, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, não somente a graça de creres nele, disse Paulo aos Filipos. E em 2 Coríntios 12, do versículo 9 a 10, Paulo fala aos Coríntios: então, ele me disse:
A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, da boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então, essa é uma palavra aqui de apóstolo Paulo, que ele procura partilhar a vida dele, quando ele diz que foi colocado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, e diz assim a palavra nos versículos anteriores. Ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor respondeu assim: a minha graça te basta. E ele aprendeu algo com isso, não é? Que ele se fortalece nas fraquezas, na perseguição, nas angústias, por amor de Cristo. Seria bom que todos nós chegássemos assim como Paulo chegou, a esse estágio de pensamento, de considerar tudo como sendo lixo, apenas o amor de Cristo, apenas o Evangelho de Cristo, a obra de Cristo como sendo tudo. Ele diz que para mim morrer é o quê? É o lucro, não é? Querendo dizer que ele estava entregando a sua vida sem nenhum problema. Ele podia morrer por amor a Jesus. Então, compreender que a perseguição é parte da cruz de Cristo, que viria agregada ao pacote da salvação, faz-nos ser felizes quando somos perseguidos. Todos os que temem a Deus ou creem em Cristo serão perseguidos, porque, como vimos nos textos que falamos, não foi-nos concedida apenas a graça para crermos em Cristo. Não foi-nos dado um espírito de covardia, que assim que aparece o lobo, nós fugimos ou nos dispersamos. Mas fomos dados um espírito, não é? Para que nós pudéssemos suportar todo tipo de aflição por amor a Cristo. Então, felizes somos nós. Feliz és tu, não é? Amado, quando és perseguido por amor a Cristo e você persevera. Quando és perseguido por amor a Cristo e você persevera. E é preciso compreendermos aqui que a perseguição é parte da nossa cruz. É parte do pacote da salvação. A salvação não apenas vem, ou a graça da salvação não vem só para a salvação, como a Bíblia aqui traz, mas também vem para que nós possamos resistir nos dias maus, resistir à perseguição. Então, só para concluir, em Romanos 8:35, Paulo faz uma questão: quem é que nos separará do amor de Deus? Aí está, quem? Não é? É a grande pergunta que Paulo aqui chega. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele cita: será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Então, medite nessa palavra. Pense o que é que poderá separar a ti e separar a mim do amor de Cristo, não é? Então, compreenda aqui as bem-aventuranças. Jesus Cristo quer fechar aqui querendo dizer: tu és bem-aventurado sempre em que você passar por alguma perseguição por Ele, por amor dEle, por amor da justiça de Cristo, você será considerado bem-aventurado. Porque Cristo Jesus deu-nos a graça de passarmos por perseguição. Ele deu-nos esta graça, não apenas a graça da salvação, assim como o Evangelho traz. Então, eu gostava de encorajar ao irmão e à irmã para que pudesse sentir a bem-aventurança, pudesse ser feliz todas as vezes em que você é perseguido por amor de Cristo. Então, essa é a palavra que gostava de terminar por aqui. E vamos juntos orar e vamos pedir a Deus para que, se a graça dele de passarmos sobre as perseguições ainda não está consolidada em nós, pese embora ele ter dito que daria-nos a graça disso, nós vamos pedir para que ele possa assim efetuar, porque tanto o querer assim como o efetuar, Cristo é quem faz nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer, Senhor, pela sua palavra. Agradecemos ao Pai Santo por este momento que o Senhor estava falando para o seu povo através das bem-aventuranças. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, e agora que chegamos ao fim, nós queremos agradecer por esta última bem-aventurança que o Senhor fala sobre a sua igreja,
Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque assim deles será o reino dos céus. Deus, nós queremos sim, Senhor, estar no Teu reino de forma integral, Deus, no nome de Jesus, e pedimos para que assim como a Sua palavra, ouvimos a Sua palavra, que o Senhor não apenas nos concede graça para a salvação, mas o Senhor também nos concede graça para que possamos suportar todo tipo de perseguição, todo tipo de angústia, tudo, Senhor, e que nas nossas fraquezas nós somos aperfeiçoados no Seu amor. Deus, nós queremos pedir ao Pai Santo, vem e enche a Sua igreja, enche cada uma das pessoas que faz parte da Sua igreja, Deus, no nome de Jesus Cristo, para que possamos ter a plenitude da convicção de todas as vezes em que somos perseguidos por Teu amor e possamos nos alegrar, Senhor, para que não haja tristeza todas as vezes que nós somos perseguidos por Seu amor, Deus, no nome de Jesus, porque a Sua palavra diz que nós somos bem-aventurados. Deus, no nome de Jesus Cristo, traga em lembrança a mente de cada um dos Seus filhos, Deus, todas as vezes que somos perseguidos, para que possamos nos alegrar, para que possamos dar glórias a Ti, Senhor, e confirmarmos que a Sua palavra está acontecendo, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo nós oramos e queremos entregar, Senhor, a nossa vida diante do Seu altar. Eu entrego, Senhor, a minha vida diante do Seu altar e também quero orar ao Pai Santo para toda a igreja, Senhor, seja com cada uma das almas, Deus, no nome de Jesus Cristo nós queremos Te obedecer e entregamos, Senhor, esse tempo nas Suas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Então, ide em paz para os que estão distantes de casa, para os que estão em casa nos acompanhando. Continuação de um ótimo domingo e o Senhor seja conosco. Amém.